Muito bem, vamos lá? Essa semana teve uma polêmica, foi semana passada, não lembro, enfim, também não importa. Mas o Maurício de Souza se candidatou a uma cadeira para a Academia Brasileira de Letras, a famosa ABL. O Maurício de Souza, que é criador da Turma da Mônica, do Jotalhão, do Piteco, enfim, que fez a alegria e a infância de muitas crianças, eu inclusive, li muito gibi da Turma da Mônica nos anos 80, quando era criança ali. Ele se candidatou a uma cadeira. E isso fez com que o jornalista James Eckel disparasse uma frase que caiu como uma bomba, assim, mas como uma bomba na gibisfera brasileira. Ele disse que não concorda com a nomeação, né, com a candidatura do Maurício de Souza, porque gibi, palavras dele, gibi não é literatura. Simples assim. Eu sei que uma galera do YouTube aqui, os canais que gostam de quadrinhos principalmente, ficaram muito bravos, ficaram irritados. Começaram a atacar o James Eckel, o coitado do James Eckel lá, enfim. Nunca leu um gibi na vida, você não respeita o Maurício de Souza e tal. Mas assim, analisando friamente, gente, gibi não é literatura. E tá tudo bem. Inclusive, algum tempo atrás, eu mesmo falei sobre isso durante uma live no canal do meu amigo Marcelo Gonzaga, o Eu Continuo Nerd, aquela famosa live do A Marvel Não Tem Clássicos, lembra? Eu falei sobre isso. Olha aí. Gibi não é literatura. Não conhece? Claro não é, pô. ok? Vocês que é, mas não é. Vocês querem colocar aí gibi como tão importante quanto o livro? Não é. Minha vez de falar. Minha vez de falar. Coloquem-se no seu lugar de Marvecos agora, ok? Ou inferiores. Inferiores ao Decenalta, ok? Gibi não é literatura. Então é um assunto que já está em voga há algum tempo e tá tudo bem. Quando você lê a matéria da entrevista que ele deu para a revista Veja, em nenhum momento ele coloca os quadrinhos como algo menor, sabe? Muito pelo contrário. Então a galera também ficou um pouco brava por causa da matéria. A manchete é um clickbait gigantesco e a galera ficou brava. Mas, vamos começar da maneira correta. Vamos pegar o que quer dizer literatura. Eu fui procurar o que é literatura. E lá no nosso glorioso professor Google, está bem assim. Literatura é uma modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra, usada na construção de histórias ou na expressão de emoções e ideias. A literatura é a arte da palavra e um instrumento de comunicação e integração social, que cumpre o papel de transmitir conhecimento e cultura a uma comunidade. Se apegue a isso. Literatura é a modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra. Palavra escrita. Não é a palavra falada, ou não é a palavra em movimento, ou não é a palavra cantada, é simplesmente a palavra. E quadrinhos, na sua essência, não tem nada a ver com literatura. Muito pelo contrário. Existe um movimento, e não é de hoje, começou com Will Eisner, lá nos anos 70, ainda quando ele escreve O Contrato com Deus, que segundo ele não era apenas um gibi, era um romance gráfico. Ó, bonito nome, né? Romance gráfico. Mas na verdade era um gibi. Tipo, tinha quadrinhos, tinha balões, era um gibi. Simples assim. E eu não estou sendo pejorativo. Era um gibi. Sabe? Esse movimento do Will Eisner culmina em 86 com aquele que é conhecido como o maior ano das histórias em quadrinhos, que é quando os quadrinhos começam a receber uma atenção maior, não só da crítica especializada, mas também de um público mais adulto, mais erudito, que começa a ver obras como O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller e do Klaus Janson, ou o Watchmen, do Alan Moore e David Gibbons, e o Maus, do Art Spiegelman. E essas obras não se enquadravam naquela proposta infantil que um gibi de super-herói ou um gibi convencional teria. Isso no aspecto americano, tá, gente? Eu não estou nem mencionando obras europeias, que aí a conversa vai muito além. Mas o interessante é que tanto a mídia especializada quanto a crítica não sabia como enquadrar essas novas obras com esse olhar mais adulto, mais erudito, vamos colocar assim. E daí tem todo um esforço para querer colocar os gibis como se fosse tão importante quanto literatura. Mas quando na verdade, e esse é o meu ponto, um gibi não precisa ser enquadrado como literatura. Assim como o cinema não precisa ser enquadrado como literatura. Assim como o teatro não precisa ser enquadrado como literatura. Assim como a música ou a poesia não tem que ser encarado como literatura. Quadrinhos são a nona arte. Nona arte. O James Eckel, quando ele toca nesse ponto dos quadrinhos não são literatura, e esse é um tremendo clickbait usado pela Veja, né, para chamar a atenção, mas se você ler a matéria, em nenhum momento ele julga os quadrinhos ou trata os quadrinhos como algo inferior.
Eu vou ler a matéria aqui para vocês. É uma entrevista bem extensa, na verdade. E basicamente, a entrevista começa assim. Por que você considera que histórias em quadrinhos não são literatura? E ele responde, na justiça, a toga do juiz é parte da liturgia do cargo. Ninguém tira. Da mesma forma, a letra no papel é a liturgia da literatura. Histórias em quadrinhos estão no campo do entretenimento e não da educação, como ele defende. No dia em que acabarem os livros, acabou a literatura. A ABL não pode perder a sua essência. Assim, aqui ele está errado, sabe? Porque os quadrinhos podem ser usados sim para educação também. Então nessa parte ele comeu bola, James, comeu bola, ok? Mas vamos continuar. O senhor já leu os gibis da Turma da Mônica? E ele responde, claro que sim. Mas depois de já ter aprendido a ler e a escrever, com o uso de livros de verdade. Fico assustado quando dizem que os brasileiros se alfabetizam com a Turma da Mônica. Defender isso é uma incongruência. E eu concordo, e aqui eu concordo plenamente com ele. Muita gente fala que eu aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica. O próprio Maurício Souza, ele alimenta essas discussões, sabe? Ele coloca os gibis da Mônica como um dos grandes responsáveis pelas crianças aprenderem a ler. E isso não é verdade. Você não aprendeu a ler com o gibi da Turma da Mônica, ou do Pica-Pau, ou do Recruta Zero. Você aprendeu a ler na escola, com professores que ganhavam muito mal para te ensinar a ler. Inclusive, eu me lembro da minha professora, a dona Nilza, que penou muito para me ensinar a ler, porque eu com 6, 7 anos, eu era difícil. Eu fui um dos alunos mais atrasados da minha escola, da minha sala de aula, me lembro. Então ela demorou muito para me ensinar a ler. Eu não aprendi a ler com o gibi da Mônica, nem muito menos você. Então vamos dar valor a quem de fato merece. Os professores merecem todo o respeito e toda a admiração de todos nós, que ganham muito mal às vezes, mas estão sempre lá com muita paciência e dedicação, ok? O gibi da Turma da Mônica, ela faz parte do nosso crescimento enquanto leitor, aí eu concordo, mas não queiram dar importância que de fato ele não tem. Gibi não é literatura. E nós temos que ter, acima de tudo, maturidade para entender e para participar desse debate de maneira saudável, e não gritando, xingando, esperneando e reclamando que estão falando mal do seu gibizinho de estimação. Me poupem, né, gente? Gibi não é literatura. Gibi é nona arte. Gibi é gibi. Simples assim. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. É pra você. Você isso aí.